Paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Maná Podcast. E o tema de hoje do nosso podcast é a guerra dentro de nós, baseado em Gálatas no capítulo 5, versículo de 1 a 6. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Maná Podcast. Existe uma guerra dentro de nós que está acontecendo nesse momento. É uma guerra que não está acontecendo nas ruas, não está acontecendo nas organizações religiosas, não, está acontecendo dentro de nós, no nosso interior. A luta entre quem você é e quem Deus está formando em você. Entre a velha natureza e a nova natureza. E aqui há algo interessante, porque no capítulo 5, versículos de 1 a 6 do livro de Gálatas, esse texto não é apenas doutrinário, ele é profundamente existencial. Se não, vejamos o que ele diz nesse texto. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6, que diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais, justificai-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Então, queridos, precisamos entender esse ponto que é muito importante. A igreja de Gálatas, lembrando que Gálatas não é uma cidade, é uma região, a região da Galácia, onde hoje fica ali a Turquia. E essa região, ela tinha uma igreja formada pelo próprio Paulo e que, ao sair dessa região em que ele havia criado essa igreja, alguns judaizantes passaram a frequentar a igreja. E quem eram esses judaizantes? São aquelas pessoas, judeus, que se converteram ao cristianismo, mas vinham com uma nova roupagem, uma nova ideia, ou senão uma retrógrada ideia de que para agradar a Deus é preciso receber Jesus como seu Salvador, mas também cumprir os rituais da lei, como a circuncisão. Ora, nós sabemos que quando Paulo pregou, Paulo tinha autoridade para falar da lei, porque ele era mestre da lei, ele era um fariseu, ele era um homem que estava familiarizado com a lei, e ele sabia que a lei por si só não iria salvar, e que Cristo era o caminho e a verdade e a vida para aquelas pessoas que ali estavam. Tanto que ele ensinou essa verdade para aquele povo. Só que quando a igreja estava com Paulo, ela sabia que tinha Jesus como seu Salvador,
que o caminho era Jesus, que Jesus tinha justificado a cada um quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Tudo caminhava para Jesus e todas as coisas eram manifestas na liberdade de Cristo, onde o amor perseverava, onde estava a fé genuinamente aplicada naquela igreja, pelo poder do Espírito Santo, lembrando que Jesus é o caminho. Mas quando chega os judaizantes, eles começam a ensinar uma mistura de fé, em que o povo deveria aceitar Jesus, crer em Jesus, mas também tinha que complementar essa fé, porque senão não ia valer, complementar essa fé com a realização da circuncisão, que era algo da lei. Ora, lei e graça, elas são antagonistas. A lei, ela fala sobre méritos, e a graça, ela fala de uma adoção de Deus por nós. Então, a graça não exige a realização de um esforço, de um merecimento. Até porque ninguém conseguiu cumprir a lei, como os judeus queriam cumprir a lei. E queriam cumprir a lei e ser aceito pelos seus méritos. E o Evangelho prega diferente, que como nós não temos mérito nenhum para a salvação, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu a graça. E essa graça foi que salvou Paulo. E Paulo ensinou aos Gálatas essa verdade. Só que aquele momento em que começaram a ensinar isso na igreja, muitos novos crentes começaram a ficar em dúvida. Como é que nós vamos resolver essa questão? Antes de entrarmos no texto, precisamos entender algo essencial. Para quem Paulo escreveu, por que Paulo escreveu e qual o pano de fundo dessa história. Porque sem isso nós não podemos entender toda a carta e a profundidade dessa guerra espiritual que temos batalhado. Tá certo? Então, como nós já falamos, os Gálatas receberam o evangelho da graça, a salvação pela fé, a justificação sem obra da lei, a liberdade em Cristo para poder adorar o Senhor conforme a sua própria vontade. Mas quando entram os judaizantes, eles começaram a pensar, ora, então crer em Cristo não é suficiente? Vocês precisam guardar a lei e precisam ser circuncidados para serem aceitos por Deus. Ou seja, estavam misturando a graça com o legalismo. Isso é importante que nós compreendamos, porque o resultado disso é confusão espiritual profunda. Os Gálatas começaram a duvidar: será que a fé não basta? Será que preciso fazer algo mais para merecer a salvação? E aqui nasce a guerra dentro deles. A carta inteira do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma defesa apaixonada do evangelho da graça. Paulo, ele está indignado com essa invencionice que foi colocada dentro da igreja da Galácia, aos Gálatas. E ele diz no versículo 6 do capítulo 5, eu estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Claro, aquela igreja não era uma igreja milenar, era uma igreja recém-formada. E as pessoas que ali estavam eram praticamente novos convertidos, não tinham a segurança. E quando o judeu
vinha com toda a sua empáfia, com todo o seu conhecimento, vamos dizer assim, o seu conhecimento histórico da lei, eles ficaram admirados, porque eram homens preparados também, mas dentro da lei, assim como Paulo era antes de se converter. Então, eles entraram numa crise existencial, uma crise de identidade, e estavam trocando a liberdade pela escravidão, a escravidão da lei. Eles estavam trocando a graça pelos méritos, só seria aceito por Deus se realizasse algo. E ele estava trocando a fé genuína em Cristo pela performance. Eu tenho que agir como um judeu ortodoxo, né? Então, isso gerava uma guerra interna devastadora. E aí Paulo vem com essa questão da liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Versículo 1. Essa frase é explosiva. Cristo não morreu apenas para perdoar você. Ele morreu para nos libertar. Veja só. Paulo continua dizendo: permaneceis firme e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, vocês não devem se circuncidar, porque a circuncisão é uma obra da lei. E a lei é antagonista à graça, ao evangelho da graça. Não pode haver uma combinação entre os dois, porque um exige que se pratique algo e o outro diz: você não precisa praticar porque Deus fez tudo por você. Então, entre viver livre com Cristo e viver preso, voltar a viver na escravidão da lei, foi que Paulo lembrou a eles: eu sei o que estou falando, porque eu fui judeu ortodoxo, eu tenho palavra, né? Eu tenho lugar à mesa, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu vim de lá. E eu vi que a lei não salva, porque quem salva é Cristo. Ninguém consegue cumprir a lei, nenhum homem. E se você falhar em uma só das leis, você falhou em todas. Paulo sabia disso e estava mostrando aos Gálatas essa verdade. Muitos hoje na igreja estão na igreja, mas emocionalmente e espiritualmente estão presos a dogmas, a religiosidades. Não importa qual denominação. Tanto as neopentecostais, pentecostais ou tradicionais, todas têm dogmas. Mas esses dogmas servem apenas como forma de organização eclesiástica. Não é uma condição para você ser salvo. É uma forma de você seguir para aprender de uma forma organizada. Agora, se você transforma esses dogmas em algo que, se não for cumprido, você perde a salvação, aí você já fugiu da lei, você fugiu da graça e foi para o legalismo. E isso Deus não concorda, tá certo? Por isso que Paulo diz aqui que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, muitos vivem hoje na igreja, mas presos pela culpa, pela necessidade de aprovação, pela performance religiosa, que nós chamamos muitas vezes de autotestemunho. Claro que você tem que testemunhar de que você é um servo de Deus, você tem que ser diferente, mas tem coisas que extrapolam e passa a ser legalismo quando você não faz isso com livre e espontânea vontade, você faz isso muito mais para mostrar aos de fora. Isso é farisaísmo. Quando você está no meio da conversa com os amigos e você é igualzinho, parece com eles. Quando você vê um outro crente ou um outro membro da sua igreja, você cutuca o irmão e diz: ó, ao testemunho, ao testemunho, ao testemunho.
Isso não é uma forma correta de se relacionar com Deus. Então, você é o que você é. Então, tende a ser cuidadoso com essa questão. Paulo, ele começa falando dessas verdades, mostrando o perigo do legalismo. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso não é sobre o rito físico apenas da circuncisão. É sobre um sistema espiritual baseado em mérito, que Paulo já provou que não é aceitável, não é correto. O legalismo é tentar merecer aquilo que Deus já te deu de graça. O legalismo é você tentar fazer a coisa funcionar, quando na realidade você sabe que não funciona daquele jeito. Você não tem capacidade de cumprir a lei, o legalismo da lei. Então essa guerra dentro de você, entre eu preciso ser perfeito, eu preciso ser não falhar, eu preciso nunca errar, porque Deus vai me rejeitar se eu errar, se eu falhar de alguma forma. Gente, nós somos salvos pela graça, a graça de Deus. O legalismo, ele gera ansiedade, culpa, desgaste emocional. Deus não quer isso para nós, porque você nunca sente que é suficiente. Por isso é que nós sempre pregamos que precisamos viver pela graça. Pela graça. Aí Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele diz: da graça tendes caído ou decaído. Isso não significa perder a salvação, irmãos. Isso não significa perder a salvação. Isso significa sair da base, que é a graça, para viver na base da performance. Ou seja, quando é que acontece isso? Quando você mede o seu valor pelo que você faz. Quando você vive tentando se provar. Quando você vive se condenando porque você não é perfeito como gostaria de ser. Esse tipo de comportamento, ele cria uma guerra psicológica e espiritual tremenda na vida da pessoa. Muitos vivem cansados, mas não por causa do pecado, mas por causa da culpa, por causa do peso. Por isso que muita gente diz que ser crente é pesado. Não é pesado. O próprio Jesus Cristo disse: o meu fardo é leve. Só é pesado para aqueles que querem caminhar nos dois caminhos, um pé no mato, outro no caminho. Quer andar pela graça, mas quer também usufruir do mundo, das suas próprias condições, do seu esforço físico, humano, para conseguir. Lembre-se, você não vai ser salvo pelos seus esforços. Nunca. Por mais que você faça, por mais boas obras que você pratique, por coisas boas que você seja, por mais perfeito que você seja, tudo que você fizer não passa de trapo de imundícia. Então, desista de tentar conseguir a salvação pelos seus esforços. A salvação vem pela graça, mediante a fé. E depois daí sim, você pode praticar as boas obras, porque você vai fazer isso porque já recebeu a bênção, já recebeu a salvação. E agora você faz com alegria, com gratidão a Deus. E é isso que Paulo está sempre mostrando nas suas cartas. O segredo da vitória não é você vencer pela força, é você vencer pela graça, pela dependência de Deus. É você vencer se deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus. O que realmente importa, versículo 6, é que a fé que atua pelo amor seja manifestada. O que ele quis dizer com isso? Paulo resume tudo em alguns pontos. Não é ritual, não é aparência, não é performance. A fé, ela se expressa pelo amor. E veja,
Isso redefine espiritualidade. Por quê? Não é sobre parecer santo. Veja só, não é sobre parecer santo. É sobre amar de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa guerra dentro de nós é explicada por uma condição entre a carne e o espírito. A carne nunca quer agradar a Deus. Ela não quer que você seja crente, ela não quer que você vá à igreja. A carne não quer que você seja dizimista, a carne não quer que você frequente os cultos. A carne não quer que você abra a sua casa para que os cultos nos lares aconteçam. A carne não quer nada disso. Ela quer distância de Deus. Enquanto isso, o Espírito, ele é submisso a Deus, ele quer agradar a Deus, ele é transformador, ele guarda a verdade, certo? Ele é guiado também pela verdade. Então, essa guerra existe porque você já foi transformado. E se você sente essa guerra, é porque o Espírito Santo de Deus já te alcançou. E o teu espírito foi transformado. O apóstolo Paulo, ele diz: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. A escravidão de quê? Do seu espírito, que foi transformado. A carne tem que ser reduzida, ela tem que ser controlada. E é isso que muita gente não entende. E por isso tenta viver com suas próprias forças, um evangelho pela força. Eu tenho que resistir, eu tenho que resistir. Se não for a graça de Deus, nós caímos todos os dias. Ainda bem que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, para nos dar força, para nos erguer, para nos dar esperança. Entenda a sua identidade. Você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deus transformou o seu coração de pedra no coração de carne. Inclinou o seu coração para gostar das coisas de Deus. A carne vai lutar contra isso. Mas você precisa estar forte. Mas não use a sua força física. Não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Renda-se a Ele. Deixe que Ele lhe guie. Peça forças ao Senhor para que possa combater o bom combate da fé. E assim sendo, o amor que Ele vai colocar no nosso coração, nós vamos irradiar para o mundo. E essa forma de nós vivermos o Evangelho de Cristo. Somos perfeitos? Não. Pecamos. Pecamos por palavras, pensamento, obras, omissão. Pecamos. Mas há uma diferença. O nosso pecado não tem raiz, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Inclusive você que recebeu Jesus como seu Salvador. Se esse podcast te ajudou de alguma forma, eu peço a você que divulgue para outras pessoas. Vamos falar do Evangelho de Cristo. Vamos expandir este amor para que outras vidas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe. Nós voltamos no nosso próximo podcast.